noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Quantos têm sido os meus pecados pelo fato de não saber me aquietar na presença do Senhor? Que no Salmos 46 diz que aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E essa inquietude me levou a um caminho muito perverso, do qual eu não tenho nenhum orgulho, não é com alegria que eu trago essa palavra, mas por ter sido repreendida duramente pelo Senhor, e Ele pediu que eu trouxesse e compartilhasse com vocês aquilo do qual eu vivi. E em 1 Coríntios 6,10, existe esse versículo, ele fala, irmãos, de um grupo de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Eu não ia ler, eu ia só comentar, mas vamos abrir. Ele começa no 9, dizendo assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os abusadores de si mesmos com o seu sexo masculino, os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores. Aqui você pode colocar caluniadores, fofoqueiros, maldizentes, na outra versão. Nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse termo difamador, irmãos, quando você vai estudar a palavra difamador, ela te leva para a raiz da calúnia, te leva para a raiz da fofoca, da intriga, te leva ao pecado da maledicência, que é isso que nós vamos tratar aqui hoje. E eu acredito que esse pecado de calúnia e de difamação, ele tem se multiplicado de um modo muito absurdo, também pelo fato do contexto político que nós temos vivido. Tem muita gente fanática por aí, com esse viés político. Eu tenho percebido muitas pessoas conversando comigo, falando que deixaram de falar com seus amados, pais com filhos, esposos, brigas em famílias por conta do ponto de vista político, e usando muito mal as palavras, se machucaram, se ofenderam. E nós, como povo de Deus, nós precisamos ter uma conduta santa, de modo que ao chegar em nossos ouvidos, qualquer tipo de calúnia, malfazejo, fofoca, nós precisamos ter ouvidos tementes ao Senhor. Porque ao chegar isso até nós, se nós estivermos tementes ao Senhor, aquela situação ela é interrompida. E Jesus ganha e Satanás perde. Mas como nós temos usado a nossa língua? Como você usou a sua língua hoje?
Desde o momento em que você acordou, até esse exato momento que nós estamos prestes a louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós sabemos que com ela, com a língua, nós bendizemos a Deus e também nós podemos amaldiçoar vidas que são preciosas para Deus. E eu tenho, irmãos, para mim, que nós não sabemos o verdadeiro poder que as palavras carregam. Porque se nós soubéssemos, a usaríamos com muito mais cuidado. Esse é um estudo que eu fiz para mim. Já tem um tempo que eu venho meditando no Senhor a respeito disso. Eu tenho lido um livro que até eu comprei no PS, que chama Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Tenho assistido e procurado compreender um pouquinho mais também alguns artigos que aquela doutora Rosana Alves, neurocientista, fala a respeito da fofoca e da maledicência, como isso é abominável e como isso afeta a nossa mente, afeta o cérebro humano e o porquê que nós gostamos tanto de saber, de ter o conhecimento de coisas que não nos deveriam ter respeito, nos dizer respeito. E isso aqui é pouco, assim, é um pouquinho daquilo que eu venho estudando, e me chamou muita atenção um vídeo que foi postado no Telegram, não vou me lembrar agora exatamente qual foi o pastor, mas ele descrevia vários pecados, e o da maledicência ele falou de um modo muito sutil, e como eu já vinha meditando e o Senhor falando, conversando comigo a respeito disso, isso muito me chamou a atenção. Eu coloquei assim, a sedução da maledicência, o pecado socialmente aceitável, no mundo podre e no mundo das trevas. Porque para Deus, ele jamais, nunca será algo aceitável. Eu gosto muito dessa versão que nós estamos usando da Bíblia, porque ela fala, esse Apocalipse 14:5 que nós sabemos de cor, nessa versão ela traz a palavra engano como astúcia. E ela se encaixa muito bem acerca daquilo que nós vamos tratar. Diz assim: e na sua boca não se achou astúcia. Tudo que é ligado à malignidade, perversidade. Porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Quem são esses? Os 144.000. Em Mateus 12, versículo 35, por favor. São palavras de Jesus. Mateus 12, versículo 35, diz assim: o homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, inútil, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A escritora Joyce Meyer, ela, no livro Eu e a Minha Boca Grande, ela enfatiza muito isso. Nós vamos dar conta para Deus de todas as palavras das quais nós pronunciamos. Todas.
E meditando nas últimas ministrações que o Senhor tem trazido, em cultos anteriores, aqui é só o tema do que foi dito nos cultos anteriores. E como isso está ligado à astúcia? Todos os que foram trazidos, todos os pecados que foram trazidos aqui, estão ligados à astúcia, à malignidade, à perversidade do nosso duro e doente coração. Em Provérbios 17:4, fala que o mentiroso, ele inclina os ouvidos ao maldizente. Nós falamos, o Senhor tratou e tem tratado conosco a respeito da presunção, da dedução. Quando eu verbalizo aquilo que na minha mente eu acredito ser uma verdade, eu esbarro na astúcia. Quando eu ajo de uma maneira falsa, e eu digo apenas aquilo que me convém, e eu omito fatos importantes, eu esbarro na astúcia. Eu esbarro na astúcia. Depois o Senhor falou conosco também a respeito de ouvem, mas não escutam. Eu barro no pecado da astúcia. Sabe por quê? Porque em Provérbios fala que na multidão das palavras há muitas transgressões. E eu, na multidão das palavras, não paro para me aquietar e para ouvir, para procurar compreender com clareza aquilo que Deus está dizendo. Eu barro na astúcia. A manipulação e o mundanismo, eu barro na astúcia. Satanás sempre fará questão disso, para levar o quanto ele puder para o inferno. Em Eclesiastes 5:2, a afobação, a agitação, irmãos, é um pecado muito grave. Como o pastor disse, o pecado do ativismo, aquela loucura de fazer, de ir e não parar aos pés de Jesus para saber o que Ele quer. Nós nos precipitamos. Em Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. E aqui entra o que eu vou compartilhar com vocês. Durante muito tempo, onde eu trabalho, muito tempo, muitos anos, eu vigiava muito isso na minha vida e eu evitava estar, vou dizer, no refeitório, num ambiente ali onde serve o café, onde encontra. Eu evitava muito. Mas por conta da idolatria, o uso excessivo das redes e das pregações, para mim, se tornou uma idolatria. Eu comecei em vez de buscar ao Senhor primeiro, eu busquei o uso excessivo das redes e as pregações. Coisas de Deus, irmãos. Eu não estava vendo nada daquilo que não era nada.
Nada do que não era do Senhor. Mas acontece que aquilo, irmãos, se torna vazio. Isso se tornou uma coisa vazia, porque quando você não se aquieta na presença do Senhor, quando você não o busca, então uma série de informações, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que eu sei mais. O vazio, ele só é preenchido pela perfeição da presença de buscarmos ao Senhor. E nada pode ocupar esse lugar. Não tem pregação, não tem nada, né? Eu não sou uma pessoa, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho Facebook, eu não tenho esse tipo de rede social. Mas eu tenho Instagram, mas isso chegou ao nível, irmãos, de eu não querer mais me relacionar com pessoas. Eu preferia ficar assistindo pregação e lendo e com aquela coisa assim, estou vendo as coisas que são de Deus. Eu deixei de me relacionar com a minha própria família, muitas vezes, para fazer uso disso. Isso se tornou uma idolatria. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estar com os irmãos, e nem estar com os irmãos, isso eu já não queria mais estar, ter esse contato. Eu queria só ficar no vício das redes. E com isso me trouxe um problema muito sério de insônia, porque a mente acelerada, assistindo e vendo, e tudo aquilo, me gerou insônia. Existem 2 tipos de insônia. Aquela que você tem a dificuldade para pegar no sono e aquela que você acorda durante a madrugada e perde o sono. Se existem outras, eu não sei, mas essas 2 foi a que eu... Então, isso me gerou muita enxaqueca, a inquietação se agravou. E daí eu comprei a brilhante ideia do diabo de falar assim, olha, já que você não dormiu o suficiente, você está com dor de cabeça, cansada, vai até o refeitório e toma um pouquinho de café para você dar aquela ligada, sabe? Eu falei, mas eu nem gosto de café, porque é uma coisa, irmãos, que quando era pregado a respeito que o café nós não deveríamos fazer uso, isso não era uma fraqueza para mim, porque eu nunca gostei. Mas aí eu comecei a usar. Eu passava lá, tomava um pouquinho e ia embora do meu trabalho. No outro dia, ficava 2, 3 dias sem, depois passava lá, tomava um pouquinho a mais. E isso foi indo, quando eu vi, eu estava tomando um tantão. E muitas vezes eu pegava e ia embora. Mas chegou um certo momento, que eu me assentava ali perto das pessoas. E a Bíblia fala no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu, conversando com o Senhor, olha a loucura, irmãos. Falava assim, Senhor, eu estou aqui na minha, eu não vou repassar nada do que eu estou ouvindo. Eu vou ficar aqui na minha, no meu cantinho. A Ellen White diz, irmãos, que o pecado da língua, aquele que propaga, mas aquele que também ouve, aquele que propaga vai ter um rigor maior, de uma severidade maior. Mas aquele que ouve também dará conta para Deus. E muitas coisas ali eram ditas naquela mesa de funcionários, que muitas coisas eram de cunho público. Não era nada assim de segredo. Mas acontece que o modo de como aquela conversa, aquela conduta, aquele diálogo, aquela comunicação era feita, ela era totalmente abominável, totalmente demoníaca. Porque se fosse comigo, se a gente se colocasse um pouquinho no lugar da outra pessoa, nós não gostaríamos de ouvir daquela forma, daquela maneira. E a maledicência, irmãos, ela é abominável diante do Senhor. E o que é a maledicência? É você difamar, ainda que nas brincadeiras,
É você trazer somente o que a pessoa tem de mal em seu caráter. Ainda que fique aqui na sua mente, ainda que você não propague, chega uma hora, irmãos, que a gente cai nisso daqui. Provérbios 6. Provérbios 6, 18. Aqui é aquele texto que a gente fala, que a gente conhece bem, que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. E no 18 diz assim: o coração que maquina ideias perversas, porque tudo aquilo ia enchendo a minha cabeça e eu ficava assim, mas, meu Deus, mas é isso, mas é aquilo. Coisas do trabalho, coisas ali da minha profissão. Pés que se apressam a correr para o mal. Ao chegar ali, 4h30, 5 horas, por volta das 5 da manhã, o que eu estava fazendo? Me apressando em correr para o mal. A testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia a discórdia entre irmãos. O Senhor abomina. O Senhor tem isso, irmãos, é tão sério, isso é tão grave, que talvez muito do peso que nós estamos vivendo seja pelo fato de nós não estarmos abrindo a nossa boca para abençoar, para cessar uma conversa, uma palavra maldita. Muitas pessoas sofrem, famílias sofrem, pessoas. Isso é muito triste, irmãos. Será que o peso um pouco da igreja não é um pouco porque nós não estamos sabendo fazer o bom uso da nossa língua? Será que nós estamos somente glorificando a Deus? Ou será que nós ainda estamos adorando a Satanás? Como vencer tal pecado? Como qualquer outro, se consagrando a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi colocado uma ministração ontem, falando quando o diabo vai à igreja. E ele falou sobre isso. Algo que eu estava meditando. E como é que a gente vence isso? Se submetendo a Deus. Colocando Ele em primeiro lugar. Vestindo a armadura, Efésios 6:10.
Esse a gente está careca de saber, mas não fazendo uso devido do que deveríamos. Vestido de toda a armadura. Em 1 Tessalonicenses 5:22. Primeira Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Nós precisamos nos manter longe, afastados de tudo que o Senhor já disse que é mal. O café, irmãos, diga-se de passagem, a escritora Ellen White deixou registrado em seus escritos que ele é tão nocivo e ele debilita a membrana delicada do cérebro e faz as pessoas fazerem coisas que elas jamais acreditariam que fizessem. Nós precisamos abandonar esse vício. Pedir para o Senhor nos manter afastado daquilo que não se deve. Para essa última Santa Ceia, eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, o que mais o Senhor deseja? Eu já vinha estudando essa questão da língua, e o Senhor falou assim para mim, é interessante o modo como vocês lidam com a ceia. Quando vai chegando próximo da ceia, a igreja meio que entra em um modo assim, de agitação. Meu Deus, vai ter a ceia, e agora? Mas, na verdade, nós deveríamos nos preparar para nos encontrarmos e cearmos com o Senhor. Nós deveríamos nos manter de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Não pode ser uma consagração apenas por aquele momento especial. A nossa vida precisa ser uma consagração, porque nós não sabemos se Jesus volta para a gente amanhã. Quantos de nós seremos colocados para dormir? E se nós estivermos com o pecado da língua em evidência, não vencido, como será? E uma das coisas que ele me pediu para como preparo, como consagração, foi eliminar o uso do café e eliminar também o uso do açúcar, o açúcar proveniente da cana. Porque ele falou assim para mim, você vai viver momentos muito difíceis, dos quais eu vou precisar que você esteja completamente lúcida, completamente focada, consagrada, para você conseguir lidar com aquilo que vem. E nós sabemos que o açúcar ele é um grande entorpecedor da mente. Priscila, você entregou como preparo para a próxima ceia, eu entreguei, irmãos. E é outra coisa que eu não tinha ideia do quanto eu estava viciada. E a igreja é uma igreja viciada em maus hábitos. É viciada no açúcar. Muitas vezes a gente conversando com os irmãos, algo que é tão claro e tão nítido, a pessoa não consegue entender. Não consegue. E eu, sinceramente, irmãos, eu tenho pedido para o Senhor forças para vencer isso. E tenho pedido para o Senhor que quando a tentação surgir, de querer ter o conhecimento de coisas que não vão me acrescentar em nada, curiosidades demoníacas, não vão me levar para o céu.
Os maldizentes, aqueles que fazem o mau uso da língua, da boca, não herdarão o reino. E como as palavras, irmãos, eu tenho visto isso dentro do meu lar, como que as palavras malditas, colocadas de uma maneira inapropriada, inadequada, tem ferido, tem machucado, tem dificultado o relacionamento. Não somente da minha parte, mas de todos ali. Porque falta consagração, porque falta submissão ao Senhor. E cabe sobre nós, principalmente mulheres, sermos sábias, sermos santas. Se eu não me engano, em 1 Timóteo fala que as mulheres, elas não devem ser maldizentes, mas elas devem ser puras, devem ser santas, sensatas, focadas, obedientes ao Senhor. E eu tenho clamado ao Senhor que quando a tentação vier, que a minha alma, a minha vida cante e busque ao Senhor. Eu convido você a se levantar e se de algum modo essa palavra se encaixou para você, você clame ao Senhor e peça a Ele perdão.